Leiamos então a palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Deus e Pai, fale conosco segundo o teu querer, graça, bondade, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando uma equipe atlética vai treinar ou treina, ela simula todas as dificuldades em treinamento. Eu gosto de história militar. Há uns dias atrás eu estive estudando sobre o Doolittle, aquele coronel da Força Aérea Americana, ou do Exército, não me lembro de qual força que era. Ele foi designado por Roosevelt, o presidente americano, para poder salvar a honra americana na Segunda Guerra. Os japoneses foram lá e explodiram Pearl Harbor. Todos nós, penso, sabemos ou sabem essa história, todos nós sabemos. E a moral americana foi muito baixa. As pessoas, as próprias forças armadas, eles não tinham ainda participado ou sofrido um ataque tão violento. Enfim, eles ficaram arrasados. E aí criou-se um grupamento de uns 60, 70 pilotos especiais chefiados por esse coronel. E eles deveriam zarpar de um porta-avião e chegar até Tóquio e bombardear a cidade de Tóquio. E depois voar para a província chinesa. Ali eles seriam recebidos, etc. Esse era o plano. Enfim, e eles iriam voar em aviões novos, nunca testados. E aqueles pilotos passaram por dias de treinamento, dia e noite, exaustivos treinamentos, até que eles embarcaram para o Japão, bombardearam Tóquio. Aquilo deu uma mudança importantíssima no moral americano, na indústria bélica americana, nos soldados, de modo que aquilo mudou a estatura dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Um fato, um ato, mas eu quero frisar aqui o treinamento, a simulação. Então quem está treinando para alguma coisa deve simular tudo aquilo que pode acontecer na realidade, não é assim? E assim essas fases que existem de instrução teórica passa para a prática, não é? Na vida cristã, nós somos considerados como atletas. Cada crente também está treinando. Com uma diferença, se fôssemos analisar uma vida como a vida de um soldado, não há desde o início munição de festim, é munição real. É ataque real, é ataque direto, é ataque do diabo mesmo, do inferno mesmo. De modo que nós estamos competindo, não num treinamento simples, mas já caímos na prática para podermos, nessa nossa vivência aqui, nesse deserto da vida cristã, sermos testados. E aí nós vamos sendo treinados a nossa vida espiritual, de maneira que vamos exercitando a nossa vida espiritual. E à medida que vamos fazendo isso, vamos nos fortalecendo no conhecimento de Deus, sobretudo no eterno poder de salvação do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o texto que lemos, domingo passado, eu falei sobre os servos, os salvos em Cristo, que são forasteiros e peregrinos aqui, não são daqui. Esta foi a palavra. A de hoje, com esse sequencial, a partir do verso 3, nós lemos algumas coisas importantes. Eu quero recapitular de uma maneira breve, para que possamos chegar ao versículo 7 com o entendimento adequado. Lá diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Então Deus, irmãos, não tinha condições de nos reformar. Então o que Ele fez? Ele fez um novo coração para nós. Ele nos deu um novo coração. E esse novo coração gerou em nós também uma esperança, que ele chama no texto de uma viva esperança, que ocorreu em nós, que cremos. E tem um fato muito importante, ele diz aqui,
e a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se Jesus ressurgiu dentre os mortos, eu também vou ressurgir. Então, essa é a minha esperança, de que a morte não é o meu fim. E ele diz mais: a esperança viva pela ressurreição de Cristo entre os mortos, com um propósito, para uma herança incorruptível, incontaminável, não se pode murchar, herança para nós, guardada lá, não aqui, propriamente dito, mas lá. Aí ele diz mais, que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Então, o negócio é a salvação, em que Deus está realizando na pessoa de Cristo Jesus. Ele diz, salvação essa, prestes para se revelar no último tempo. Ou seja, há de Deus uma salvação, e vai ser o descortinar, o grande finale da salvação de Deus para nós, é quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar nas nuvens dos céus, para resgatar a sua igreja. E Pedro está dizendo, prestes a se revelar no último tempo. A teologia chama isso de escatom de Deus. E ele diz mais, em que vós grandemente vos alegrai, ainda que importa, seja necessário, por um determinado momento, que vocês sejam, por um pouco, contristados, com várias tentações. A tradução mais correta aqui seria várias provações, do grego os peiramos de Deus, as várias provações que nós temos que passar. Então, irmãos, eu quero falar nisso, quero falar de salvação, e que o objetivo final, o objetivo principal das provações é a salvação. Não para a salvação, mas à medida que vamos sendo provados, vamos sendo até mesmo tentados e vamos vencendo, vamos incorporando, ganhando músculo, ganhando raça espiritual, obviamente, para a gente poder vencer a nossa caminhada aqui até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no verso 7, ele vai falar sobre a provação ou a salvação que é provada na fornalha. Eu te pergunto, quanto vale a fé? Será que a fé pode ser estipulada algum valor? Será que valores e coisas corruptíveis poderia comprar a fé? Alguém poderia, por exemplo, com muito dinheiro, ir ao supermercado e falar, eu quero um X quantidade de fé? Não dá nem para poder conversar sobre isso. Apesar de não ser possível comprá-la, sendo ela dom de Deus, ela pode ser provada. E a fé precisa ser provada. E a intenção é provar que tipo de fé nós possuímos. Não que Deus não saiba, Deus sabe. Mas nós precisamos saber, inclusive, ou principalmente, que tipo de fé nós temos na pessoa de nosso Deus. Será que é uma fé forte? Uma fé genuína, pura? Que tipo de fé nós possuímos? E como é que ela poderá ser testada? Do mesmo modo que o ouro é testado. O ouro é provado. E através do fogo, dos testes da vida, dos infortúnios, das dificuldades, de colocar em xeque, às vezes, até a nossa própria crença, nós também vamos sendo forjados, vamos sendo provados em relação à salvação. Irmãos, os estudiosos, sempre quando fazem menção a algum tipo de exército que tem um treinamento assim, forças especiais, etc, etc, aí, geralmente, quando há a iminência de um combate e que faz uma comparação entre um e outro, aí eles mencionam assim, porém, essa tal força nunca foi testada em combate. Ou seja, ela é excelente, tem esse treinamento, tem isso, tem aquilo, etc, 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 mas nunca viveu realmente o fogo. E aí dizem alguns que podem ter o treinamento que for, quando se ouve o primeiro tiro real, tudo muda. Então, irmãos, nós não estamos aqui, repito, em balas de festim, nós estamos em bala real, munição real. A nossa guerra é contra o inferno, nossa guerra é contra o diabo, nossa guerra é contra a natureza pecaminosa. E isso num todo vai fazendo com que nós sejamos provados e, oxalá, aprovados diante de Deus. Biblicamente, irmãos, nenhuma fé é provada numa cadeira de balanço. Tranquilidade, calmaria. Tem uns salmos que nós gostamos muito, né? Por exemplo, o Salmo de número 27, eu amo esse salmo. Lá você vai lendo Davi compondo aquele salmo glorioso e tal. Você fala assim, eu penso assim, Davi aqui estava sentado no palácio, com os dois pés na mesa, tranquilo. E aí ele começou a escrever esse lindo salmo. Não, Davi tinha acabado de sofrer 2 flechas que Saul havia lançado sobre ele.
sofreu uma tentativa de assassinato. E ele correu, ele fugiu da morte. E na caminhada, correndo, ele compôs esse salmo, salmo de número 27, que é mais ou menos o mesmo salmo de número 18. Esse salmo fala da segurança em Deus. Assim, Davi foi provado muito, e nós também o somos. Basta prestarmos atenção de como a nossa fé é provada, e mais, ela precisa ser provada. Prova realizada no campo da peleja e no campo da batalha. Aqui vemos o motivo disso. O verso 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, presta atenção, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É o verso 7. Preste atenção nessas palavras especiais. A palavra prova, depois a palavra fé em contraste com o ouro. Então, se o ouro, que é algo corruptível, é provado, e é provado através de quê? Do fogo. Ninguém gostaria de andar com uma peça de ouro, um brinco, uma pulseira ou coisa assim, e com ouro, digamos, contaminado, não purificado. Não, a pessoa quer uma coisa finíssima, e ela quer inclusive dizer: isso aqui é fino, isso aqui é puro. Imagine você usando uma joia toda atrapalhada, suja, que está ficando preta em alguns lugares, mal acabada. Você não usaria, não é? Você quer um negócio de fino acabamento. Assim o é também da parte de Deus. Deus deseja que nós comparecemos diante dele também aprovados, e a prova vem pelo fogo. E se Deus prova, ou permite que os homens provem o ouro para que ele seja purificado, a nossa fé, que é algo muito superior, que trata das coisas da eternidade, a fé também precisa ser provada, e ela é provada através do fogo. E fazendo isso, Deus deseja que se ache na nossa fé louvor e honra e glória. Quando é que isso vai acontecer? A fé sendo provada e passando a prova, ela vai receber. O texto diz disso: louvor e honra e glória. Quando? Na revelação do nosso Senhor. Então, irmãos, não adianta querer sermos imediatistas aqui. Não. Nós temos que aguardar com paciência e esperança a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Será quando Ele voltar, e Ele trará com Ele o nosso galardão. É quando Ele voltar que Ele vai dizer que tipo de fé nós tivemos. E nós temos que pensar nisso agora, que agora nós temos chance ainda de combater o bom combate da fé, de exercitar a nossa fé, e o exercício vem pelo fogo, aqui na prática, as provações que vivemos na nossa carreira cristã. Todo aquele que Deus elegeu, irmãos, deve passar por várias perseguições, provações e dificuldades. Esse evangelho de que, vem para a igreja, aceite Jesus e sua vida vai ser uma vida tranquila, uma vida fácil, isso é mentira. Isso é o engodo do diabo, não é assim. Pelo contrário, quando você está vivendo uma vida mundana e aceita Jesus, a sua luta vai quadriplicar, vai aumentar muito. O que você vai ter é de Deus poder do alto para vencer todas elas. Mas as lutas virão, as tentações íntimas, os problemas às vezes com família, os problemas relacionados a trabalho, questões financeiras, tudo essas coisas todas estão aí, com o intuito de nos provar, de provar a nossa fé. Aí você olha para a Bíblia e percebe que todos os personagens, Davi, Abraão, todos sem distinção, foram provados pelo fogo. E até Cristo foi provado passando pelo fogo. Irmãos, Hebreus, lá no texto de 5:8, o autor escreveu assim: ora, sobre Cristo e o sofrimento, ainda que era filho, veja que essa palavra filho está no maiúsculo, ainda que era filho, está dizendo que ainda que ele era, ou seja, ou é Deus, eternamente Deus, Criador de todas as coisas. Agora, quando encarna, ele é Jesus, o Filho de Deus, mas nunca deixou de ser filho. E aí ele diz o seguinte: ainda que era filho, referindo-se a Jesus, aprendeu a obediência. E aprendeu de que maneira? Aprendeu por aquilo que ele padeceu. O texto grego aí é Páscoa. Ele aprendeu através do padecimento. Esse padecimento foi através da humilhação, através da punição, porque Jesus não foi castigado, disciplinado
porque ele não tinha, não podia ser melhorado na sua perfeição divina, não em nada, mas ele foi ele foi punido por causa do meu e do seu, dos nossos pecados, dos pecados daqueles que creem. Então ele foi humilhado, ele foi punido e ele sofreu a pior de todas as mortes, que é a morte por crucifixão. Quando a pessoa sofre sofrimentos horríveis até a morte final. Jesus passou por tudo isso e ele, nessa sua carreira de sofrimento, na sua humilhação, ele também pôde aprender. Porque Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Ele aprendeu, Jesus teve que aprender a ler, ele teve que aprender a escrever, ele teve que aprender a lei, ele teve que parar para estudar, ele teve sono, ele teve cansaço, ele teve tudo, ele só não teve o problema da nossa natureza pecaminosa. No mais, tudo que nós temos ele teve, e ele, sobretudo aqui, ele cresceu através do sofrimento. Eu te pergunto, que maneira nós temos de aprender, se o próprio Cristo só teve essa, a da humilhação? Vocês já notaram que quando nós estamos passando por sofrimento, por dor, angústia, tristeza, desesperança, nós nos tornamos melhores pessoas? Nós ouvimos aquele que sofre com mais zelo, com mais cuidado. Uma pessoa que passa ou que passou por problema, por exemplo, de angústia na alma profunda, depressão, tem muito mais condições de entender e de ajudar alguém que passa pelo mesmo problema, pela mesma situação. Então nós, irmãos, aprendemos através do nosso sofrimento. E digo mais, tem lições não relacionadas a Jesus, mas a nós, tem lições que nós nunca jamais aprenderemos se não for a base do fogo, porque nós não aceitaríamos outro tipo de instrução se não fosse um negócio pesado para poder nos corrigir, não para punir, mas para corrigir, porque a punição Jesus já levou na cruz do Calvário por mim e por ti. No caso de Jesus, ele sofreu para nos salvar, e no nosso caso, nós estamos passando pelas provações, exercitando a nossa fé, para que possamos chegar ao grande final, em que Deus trará com ele o resultado da nossa fé, porque ele é o nosso laboratório, usando as provações. E a provação, repito, ela é passada pelo fogo, não é um negócio por correspondência, não é pelo WhatsApp, não, é real, e é com você. Ninguém pode passar por ti, pode até te ajudar, mas é você, é que tem que vencer. Até diz que nós gostamos de ver para crer. O mineiro é mais, ele gosta de pegar, não é assim? O mineiro pega, ele gosta de pôr a mão. Então o mineiro é muito mais ainda do que o próprio Tomé. Só que tem um versículo na Bíblia estranho a nós outros, né? Aos seres humanos, que está lá em Salmo 4:8. O texto diz lá assim: provai e vede. Como provar e ver? Primeiro a gente vê para depois provar. O evangelho é diferente. Primeiro você prova de Deus. Primeiro você prova dos benefícios de Deus, da graça de Deus, da salvação que Deus propicia a nós outros. E aí nós iremos direto provar dele. Nós provamos e depois conhecemos de fato quem Deus é. Mas num primeiro momento nós temos o contato com a fé, não com o conhecimento sobre Deus. Então nós provamos para depois vermos a respeito da bondade e da graça e das bênçãos de Deus para nós. Irmãos, nós, seres humanos, gostamos de ser guiados por vistas. O homem gosta tanto disso, tanto mesmo, mas isso não resolve coisa alguma. E a prova disso é que no deserto foram tantos os sinais que aquele povo viu no deserto, e nem por isso eles se tornaram cristãos ou crentes, em Deus. Não, eles se tornaram piores. Aliás, daqueles quase 3 milhões que saíram do Egito para Canaã, apenas Josué e Caleb puderam colocar os pés na terra prometida. Nem Moisés pôde colocar os pés na terra prometida. Irmãos, os sinais do Mar Vermelho, de transformar água ruim em água potável, tocar na rocha e sair água, vencer os inimigos ferozes. Deus mandou carne, Deus mandou tudo que o povo queria, depois mandou o maná. Nem assim aquele povo creu no Senhor. É sinal de que os sinais não podem fazer o que apenas a fé pode fazer. Quantas vezes nós queremos que determinadas pessoas ao nosso redor, no nosso meio, quem sabe até você mesmo se sinta assim, se esforça, se luta, outros
constrange ao outro para que ele possa crer, possa mudar de vida e etc, etc, etc. Enquanto ele não tiver a fé no coração, a fé de Deus, não pode haver transformação. Então é preciso que Deus toque profundamente no coração do ser humano, dê a ele a fé. Irmãos, as ações da salvação ocorrem mais ou menos assim. Primeiro que a salvação vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então aquele que dá lugar à voz do Espírito Santo, ele então, neste momento, ele é constrangido por conta dos seus pecados. Ele começa de repente, aquilo que não lhe fazia vergonha, aquilo que ele praticava, aquilo que ele cria, pensava, realizava, a vida dele, a própria pessoa, ele nunca importou-se com aquilo, mas no momento em que ele é tocado pelo Espírito de Deus, pela palavra, ele então começa a se entristecer, porque ele começa a olhar o seu próprio pecado, ele faz um mergulho em si mesmo, então ele começa a se entristecer, e esse é o ato do arrependimento. Ele vai ficando entristecido, acabado, arrasado. Mas Deus nunca deixa o homem arrasado no pó. Não. Deus então toma este homem pela mão, que está ardendo, sofrendo, acabado em arrependimento, e o toma pelas mãos e o levanta. É o ato de fé. E a fé faz algo interessante, que a fé faz com que esse pecador que está sofrendo o processo do arrependimento olhe para a cruz. E quando ele olha para a cruz, ele então tem a noção, a realidade de que Jesus morreu na cruz do Calvário. E mais, Jesus morreu por causa dos seus pecados. E ele tem mais, ele tem a graça de Deus que lhe dá a certeza de que ele pode abraçar, de que aquele sacrifício que foi feito lá, serve para ele cá. Então ele é pela fé colocado em pé, para que Deus possa neste exato momento perdoar todos os pecados passados. Então o homem é justificado dos seus pecados. Deus dá também a este homem no mesmo momento um novo coração, que é o processo de regeneração. Por isso Pedro diz aqui, ele nos gerou de novo, ele nos regenerou, ele nos deu um novo coração, uma nova disposição. É por isso que Paulo vai dizer lá em 5,17, aquele que matava não mata mais. Nós somos novas criaturas, quem roubava não rouba mais, quem furtava não furta mais, que agora nós somos novas criaturas a partir dessa mudança da conversão provida por fé em nosso coração. Então, irmãos, esse contexto de Pedro aqui é o contexto de Pedro sendo usado por Deus para falar àqueles crentes que iriam enfrentar grandes provações e grandes tribulações. E Pedro fica de alguma maneira impressionado, e ele dá pelo Espírito Santo uma notícia muito importante para aqueles irmãos, e que serve para mim e para você. Pedro, ele diz para aqueles irmãos o seguinte, versos 8 e 9, ao qual, falando sobre Jesus, não o havendo visto, então esses irmãos não viram a Jesus, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, os alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim. Aqui esse termo grego telos é objetivo, alcançando o objetivo da vossa fé, que é a salvação da alma. Muitos podem se esmurecer pensando, os eventos sobre Jesus estavam tão longe, eu gostaria de estar lá para ver Jesus. Alguns até querem ir para Jerusalém, para ver lá os locais, e alguns até podem pensar assim, talvez eu vendo aquilo eu aceite, talvez eu tocando, eu posso crer. Irmãos, não é assim, não é mesmo, é por fé e não por vista. E aqui Pedro está dizendo, irmãos, de algo que é glorioso da parte de Deus para nós. Nós não vimos Jesus, nós não tocamos em Jesus, a pessoa de Jesus, mas nós cremos nele, nós o aceitamos, não é? Isso é importante. E aí ele diz no final, para alcançar o fim da vossa fé, que é a salvação da alma. A fé produziu amor a Jesus e a sua obra, foi obra da fé. Antes de você escolher a Deus, Ele te escolheu e te deu fé
para que você pudesse crer na obra de salvação produzida em Cristo Jesus. E a partir da salvação, o texto diz que nós passamos a ter alegria, com gozo que não se explica. Uma boa medida para sabermos se nós somos de Deus é se nós temos alegria nas coisas de Deus. Olha, porco, o que o porco gosta? De lama, não é verdade? Agora, o que, por exemplo, um cabrito gosta? De um outro ambiente. O gato, de outro muito diferente, não é assim? Então, irmãos, que tipo de ser nós somos? E se somos de Deus, nós temos prazer nas coisas de Deus. Nós temos alegria, nós temos gozo nas coisas de Deus. As coisas de Deus te alegram, a pessoa de Deus te alegra, os atributos de Deus, a excelência do atributo da santidade de Deus te alegra. Se isso te alegra, você é de Deus. Mas se isso te entristece, te mete medo, se te deixa apavorado, alguma coisa não anda adequadamente na sua vida. Na glória, irmãos, a Bíblia diz que apenas o amor vai continuar. Apenas o amor. O amor continua para sempre. As outras virtudes, nem tanto. Por exemplo, a fé, a esperança. A fé tem um determinado momento que não precisamos mais de fé. Porque aquilo que nós esperávamos, já teremos, ou esperamos, já teremos conquistado. De modo, irmãos, que ela é importante. Ela tem um momento que ela será finda, mas até lá ela é muito importante para nos conduzir até a salvação, ao chamado eterno, quando o Senhor Jesus finalmente nos chamar nas nuvens do céu. Somos salvos em Cristo, somos provados como Cristo foi provado, e o teste visa conhecermos a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Essas provações aqui, os chamados peirasmos de Deus, visam dar-nos crescimento espiritual nas virtudes cristãs. Deus quer que nós sejamos crentes adequados, experimentados, provados, treinados, exercitados. Não é para outra coisa, senão para a salvação. Portanto, irmãos, devemos estar com a nossa vida em exercício espiritual, aguardando a chamada celestial, quando o nosso Mestre se colocar nas nuvens celestiais, para chamar o seu povo dessa terra para a sua gloriosa luz. O apóstolo Paulo escreveu, lá em Filipenses 2,12, algo que diz respeito a isso. Ele diz assim: de sorte que assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então estamos diante de Deus com toda a reverência, inclusive até tremendo, não é? Porque nós estamos operando a nossa salvação, exercitando a salvação. O Senhor te salvou pela graça, mas Ele não te paralisou com a graça. Ele te salvou e você e eu devemos nos exercitarmos para alcançarmos ou chegarmos ao grande dia do arrebatamento da igreja. Ainda o mesmo Paulo, Romanos 13:11, lemos: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos. Então eu quero te dizer, meu irmão, que hoje você está mais perto de Deus do que ontem, e mais longe do que amanhã, porque Ele vem buscar a igreja, ou vem para te buscar e a me buscar de uma maneira individual. Mas o certo é que a nossa caminhada é para frente, é avante, e temos que entender que todas as dificuldades que passamos aqui na carreira cristã é com vistas à nossa salvação. E o nosso galardão Ele terá com Ele para entregar a cada um daqueles que forem aprovados mediante as provações que passam aqui na terra. E por último eu leio um texto de Hebreus 2:3, quando o autor aos Hebreus faz uma advertência muito solene a todos nós. Ele escreveu o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande obra ou uma tão grande salvação? É este o mistério da fé. A obra consumada de Cristo Jesus a nosso favor. E aí, depois da salvação, precisamos exercitar essa vida cristã pela fé em Cristo Jesus. E as provações é um instrumento de Deus, visando nosso exercício, nosso fortalecimento para vencer os inimigos da barreira da caminhada cristã, até chegar
grande dia em que Cristo trará com ele o nosso galardão.